Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Pode Ensinar. Estamos aqui, eu sou Cida, neuropsicopedagoga, educadora parental. Oi, boa tarde. Eu sou a Chay, pedagoga, educadora parental também e mãe de 4 filhos incríveis. Se você ainda não nos segue, não está inscrito no canal, vai lá, ative as notificações para você estar sempre atento aqui nas nossas postagens, que são temas para a família, muito importante para a educação do seu filho. Temos também o Instagram, TikTok, né? E logo mais o Spotify, também com as nossos temas, os nossos assuntos. Segue lá também, curte, compartilha, manda para quem você conhece. Dá aquela força que é muito importante pra E gente. manda sugestões de pauta, por favor. E também, dúvidas, sempre perguntar. Cida, hoje acho que é um assunto muito interessante, muito legal, que a gente vem trazer, né, para os pais e para todo mundo. Não só, acho que esse assunto vai envolver a criança, mas como também a família por um todo, né? Os pais, as crianças, que é a educação emocional. É um tema super importante, até porque nós sempre falamos aqui que o que precisa ser validado nas famílias é a criança poder expressar os seus sentimentos, aprender o que está sentindo, né, no dia a dia. Exatamente. Porque nós não tivemos essa educação, né, nós não sabíamos, nem tínhamos oportunidade, às vezes, de expressar aquilo que a gente sentia, pela educação que tivemos, né, nas gerações passadas. Hoje, isso tem mudado, né, graças a Deus, as pessoas estão tendo um olhar diferente para as crianças. A gente sabe que tem muitas crianças que são negligenciadas, mas também tem muitos pais que procuram informação, procuram aprender, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje, uma forma bem tranquila de como você abordar, né, esse tema com o seu filho, ensinar ele a expressar e entender o que cada sentimento significa, né? Exatamente. As emoções, sentimentos, todos nós temos, né? E ao decorrer do dia, muitas vezes, a gente sente mais de uma, né? E muitas vezes a gente tá passando por algumas emoções que a gente nem sabe nomear. Como é que a gente vai ajudar o nosso filho com algum desafio, com alguma fase que ele tá passando, se ele não sabe o que está acontecendo e nem você consegue se reconhecer e saber o que está acontecendo com você para poder ajudar o seu filho? Então, a educação emocional vale tanto para a gente trabalhar com as crianças como com nós mesmos, né? Muitos de nós não aprendemos, como tu falou. Não veio de berço essa educação. Sim, muito essa é a parte difícil, né, das gerações passadas, né? E o que eu vejo também, assim, é que hoje as pessoas, né, elas não se conhecem, na verdade. Mas é porque não ensinaram isso, né, para essas pessoas. E eu aprendi, né, depois de já adulta também, a entender o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo aquilo. Então, imagina para uma criança saber identificar esses sentimentos de alegria, né, algo que a gente é corriqueiro, né? Nossa, você está muito feliz. Mas Exatamente. tem sentimentos que a criança não sabe, por exemplo, raiva, frustração, medo, angústia, né? São sentimentos que às vezes ela confunde, ela não sabe o que ela está sentindo naquele momento. Então é muito importante mesmo que a família consiga ter um momento para falar, olha, isso que você está sentindo é assim, acontece isso no seu corpinho, você sente tem essa reação, essa emoção, mas vai Exatamente. passar, né? Ou às vezes é uma sensação gostosa, é boa aquele sentimento, Exatamente. né? Eu acho que o principal é a gente saber expressar, saber mostrar para o nosso filho, educar ele do que ele está sentindo naquele momento, né? A gente tem a falta, né, de uma educação, de uma educação, educação Sentimental, né? emocional. Emocional, na Veio a verdade. palavra agora, tinha fugido, mas voltou. A falta de uma educação emocional, ela acarreta vários outros desafios que acabam acontecendo. Às vezes a criança tá com algum comportamento e a gente não tá sabendo entender o que tá acontecendo, né? Exemplo. Quando a gente está desregulado com essas nossas emoções, a gente tem insônia, dificuldade para dormir, tanto nós adultos como as crianças. Às vezes é aquela criança que acorda várias vezes à noite e a gente não está entendendo o que está acontecendo com essa criança, né? O que aconteceu durante o dia que está afetando essa noite com ela. Então a gente tem também problemas de concentração, a gente tem problemas de irritabilidade, insatisfação, onde a criança, nós adultos também, vou colocar os dois, né? Que nunca tá satisfeito.
né? Mais do que a gente tente fazer o melhor, leve para um bom passeio, em casa, tente ao máximo, né? É aquela criança que nunca está satisfeita também. Então, a gente tem o descontrole e também as dores físicas. Porque todas essas emoções vão vir de forma física também. Reflete no corpo, Não né? só emocional. Então, a gente tem que saber como trabalhar com essas crianças. A gente tem técnicas para isso, mas primeiro a gente tem que entender o que são esses sentimentos, né? Quais são os principais sentimentos que nós sentimos. Então, a gente tem o medo, a gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, a gente tem a alegria, a gente tem o repulso, e o repulso vem junto com o nojo, né? Uhum. A gente tem a surpresa, né? Acho que eu falei. Então, cada uma delas, a gente pode saber nomear para a criança o que está acontecendo. Que nem você falou, quando ela está feliz, a gente expressar mesmo. Sim. Nossa, como a gente está feliz. Olha como você está feliz. Que legal isso aqui que a gente está fazendo. Que legal esse passeio. Você está gostando? Você está feliz? Eles Quando ele costumam tiver... dizer, né? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Acho que é um sentimento que É um as dos crianças mais conseguem fáceis. falar, né? É mais fácil disso, porque você sente ali, né? É muita euforia, muita alegria. Então, o sentimento da felicidade ali é mais fácil, né? Mas os outros, de fato, a raiva, né? É muito difícil de lidar. Porque Até a gente entender que aquilo que a gente está passando, né? Por que vem a raiva? Normalmente a raiva vem de um comportamento que a gente foi contrariado, Sim. certo? A raiva vai vir normalmente de uma ação que a gente queria fazer algo e nos barraram, não nos deixaram. Aí vem a raiva. Mas por que não me deixaram? Para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, ainda é um pouco difícil de entender o porquê, né? Eu quero, nessa fase ainda, é uma fase onde elas estão cada vez mais buscando se entender e se reconhecer. Então, por que eu não posso? Mas muitas vezes esse porquê para elas não é palpável, não é algo... Até porque, né, tem a questão do amadurecimento do cérebro, né? Exatamente. O córtex pré-frontal, ele só vai ficar maduro por volta de 24, 25 anos, aí entre 20 e 25 anos. Então, o que acontece? Uma criança não tem maturidade para entender isso. Às vezes, e tem muitos adultos que também não têm, porque não trabalharam isso, Nem né? sabiam que aquele sentimento, por que veio daquele sentimento. Então, toda vez que a gente for contrariado ou contrariar o nosso filho, venham com essa explicação, porque é bom você dar o porquê. Diferente, exatamente, né? Vai vir a rejeição. Vai vir, ele vai ficar contrariado, ele vai ficar com raiva, ele vai ficar... Então, antes de vir esse sentimento, já explica, filho, não por tal motivo, né? A gente diz que a educação positiva, ela não é permissiva, né? Não é aquele pai permissivo que vai deixar ele fazer tudo o que ele quer. Não. A gente está falando de uma educação onde você saiba dar e explicar para ele o que está acontecendo. Ter limites, né? Ter um limite. E é muito perigoso quando você fala da educação. Que os pais confundem quando nós falamos assim, você precisa ter uma educação positiva. Acha que é uma educação que a criança faz o que quer, vive da maneira que quer. E não é. Você tem que ter limites, ter regras e conversar, explicar tudo que você for fazer, explicar o porquê daquilo, né? Exatamente. Mas eu vou ter que ficar dando porquê pra tudo. Sim. Tem momentos até que, tipo assim, um não é não, né? Tem coisas que, olha, você não pode pular do 13º andar, porque senão você vai morrer. Pronto, né? É não. Tem coisas que é não e que é questão de vida. Só que normalmente esse não vem com isso, vem uma coisa que vai acabar dando algum risco de ele se machucar muito, ou até de vida mesmo da criança, né? Então tem alguns nãos que é claro e ponto final. Mas sempre quando houver alguma coisa que ele quer te questionar, o porquê não, venha com uma explicação, mas uma explicação realmente... que ele consiga entender genuína, também, né? Genuína, uma explicação que realmente é o que está acontecendo. Porque a gente acha que a criança não entende, né? Isso a gente já falou várias vezes aqui. Eu falo com meu filho de 1, 2, 3 anos, até um bebê, ele não me entende. Eu tô passando por uma situação agora, que imagina, eu passei por 4 vezes isso, que é a introdução na escolinha, os primeiros dias, a adaptação. Então, eu tô passando isso com o Hugo essa semana.
Então, aí ele tá com tantos sentimentos ali, ele tá com 2 anos, ele nem fala direito. Então, como é que ele expressa esse sentimento pra mim? Que ele tem algo ali que ele tá achando diferente, estranho, Fora não da é o comum. rotina, né? Exatamente, até então o único contato ele é bebê de pandemia. Então a gente vem com esses bebês trancados dentro de casa por 2 anos. Ainda a nossa família é uma família grande, de 6 pessoas. Eu brinco, a gente passou por essa pandemia, ou entre os mortos e feridos, todos sobreviveram, né? Mas a gente ainda conseguiu levar um pouco melhor por conta de eles se bastarem. Então, Uma família numerosa, né? uma família grande, a gente, festa junina, a gente fazia a nossa própria festa junina, era Natal, a gente fazia o nosso próprio Natal, não era aquela 1, 2 pessoas que às vezes a gente sente, tô sozinho. Não, a gente nunca se sentiu sozinho. Por quê? Porque a gente é uma família numerosa, então, e a nossa rotina diária nem deixou eles sentirem essa pandemia tanto. Sentiu, claro, a falta dos avós que não podiam vir, os tios, os amigos, a escola. Mas em casa em si não mudou muitas coisas, né? E agora com o Hugo eu sinto isso, eu sinto assim que eu passei por isso já 3 vezes, né? 3 vezes essa adaptação escolar, 3 vezes a gente passou por isso, mas cada um é diferente. Eu não para mim é tipo mais um que eu tô adaptando na escola, mas ele não, ele é único. Ele é o Hugo. Ele tá passando por isso pela Tem primeira as vez. particularidades dele, né? Os sentimentinhos dele. Cada um. E eu vou ter que saber respeitar esses sentimentos. Ah, Chay, mas é preciso? É preciso. Normalmente eu coloco, assim, antes dos 2 anos, quando realmente é preciso, né? A gente tem nossos projetos, eu tenho que trabalhar, né? Então tem várias situações ali acontecendo. Então vai ser importante para ele. Eu não tô conseguindo mais suprir a necessidade dele à tarde, esse período da tarde, né? Que é o que eu tô levando ele pra escolinha. Então vai ser bacana ele ir lá, né? Ter novos amigos, socialização, um lugar legal, um lugar que eu conheço. A diretora me manda todos os dias, a cada coisinha que ele tá fazendo, ela tá me mostrando que ele tá bem, porque essa adaptação é esse sentimento, né? Tanto da mãe de separação quanto do bebê. E aí a gente acaba tendo esses sentimentos que a gente não sabe lidar muitas vezes. Então, essa semana, a gente passou, né, pela essa primeira semana, foi muito engraçado, assim, os sentimentos, claro, o primeiro dia pro último foi, assim, fantásticos ali, as mudanças que teve e tal, mas respeitar, acho que o principal disso era respeitar os sentimentos que ele estava sentindo, sendo uma criança de 2 anos, eu mesmo sendo a minha 4ª experiência de adaptação escolar, não ser mais uma, não ser, né, levar como um automático, e sim respeitar aquele momento com ele, respeitar o tempo, a fase, esperar aquela entrada e mostrar, trazer segurança para a criança. Então, eu acredito que assim, que a gente passou muito bem para essa primeira semana. Mas vem esses sentimentos que a gente tem que saber identificar. Tanto em mim, tanto, né, o que eu estava sentindo ali com aquela separação, quanto ele também. E também acho que, eu sei que você faz isso, que é legal assim, explicar para ele. Eu sei que você tá triste hoje, mas é importante você ficar na escolinha. Validar, né? Acho que o principal, para todas as idades, a gente validar. Isso é uma forma que você tem de conexão com o seu filho. Quando você valida os sentimentos que ele está sentindo, aquela raiva, aquela felicidade, aquela frustração, aquele medo, né? O medo vem do quê? Do desconhecido. Normalmente o medo vem do escuro, porque eu não sei o que tem ali, vem de um dia importante que vai chegar e eu não sei como vai acontecer, vem de uma prova que eu tô com medo de como eu vou lidar, se eu vou conseguir dar conta dessa prova. Então, normalmente o medo vem com alguma expectativa desconhecida que a gente quer lidar. Valide esse sentimento. Eu sei que você tá com medo, mas eu acredito que você vai conseguir. É normal sentir medo, né? A criança tem que saber que é normal sentir medo. Exatamente. Não é normal quando aquilo te paralisa. Sim. Quando aquilo não te deixa dar o próximo passo. Até porque esses sentimentos, o medo principalmente, é uma forma que a gente tem de se proteger das coisas ruins, né? Exatamente, exatamente. Então, é muito importante cada sentimento. Mas quais são as formas que eu posso lidar, né? As nossas emoções, elas têm 3 caixinhas. Que interessante isso, né? 3 caixinhas. A gente tem a caixinha, que é a da... deixa eu pegar aqui.
para ajudar vocês. A caixinha de quanto tempo eu vou demorar para estourar. Porque, né, os sentimentos, essa frustração, muitas vezes, essa emoção quando a gente explode e não tem essa educação emocional, a gente não sabe trabalhar muito bem essas emoções, a gente tem essas 3 caixinhas. Uma delas é o quê? O tempo que eu vou lidar, o tempo que vai demorar para eu estourar, o tempo que vai lidar para aquele sentimento que eu tô sentindo explodir em mim. Tem pessoas, isso também, gente, é um outro assunto muito legal que a gente pode conversar, que é os temperamentos, né? Então, tem pessoas com temperamentos que vão explodir muito mais rápido. E tem uma coisa, a gente conhece o filho, né? Eu, por exemplo, sei quantos tempos eu tenho. Qual uma é que esse explode, pavio? Pavio curto, puxou pra mim, então assim, não tenho o que fazer. Então, qualquer faísquinha ali vai dar uma explosão, a outra não. A outra A é mais inteligência tranquila. emocional é você saber lidar com essas 3 caixinhas. Uma é o pavio. O outro, quanto profundo eu vou quando eu mergulho, quando eu vou nesse sentimento, beleza, estourei. Quanto profundo eu vou ficar nesse sentimento? Eu vou ficar passando o dia inteiro remoendo. Com raiva, né? Rancorosa. E quanto tempo eu levo para voltar ao meu estado normal, né? O meu estado mais regulado, vamos dizer assim. Mas isso é uma coisa que, assim, por experiência própria, né? Com a filha de pavio curto, que quando ela estoura, se eu valido, rapidinho ela retorna. É rápido. Mas se eu não valido, ela vai falar pra mim à noite. Ai, porque eu não gostei disso, porque eu fiquei pensando naquilo na escola, porque... Passou um dia inteiro. Eu tenho uma filha que é assim, ela passa... Se você não validar ali na hora, acolher, conversar, explicar, fala assim, já passou, tá tudo bem, esquece isso, acontece, pode saber que isso vai ficar na cabeça dela ali, sabe? E tem pessoas que são assim. Por que tem pessoas que você discute com ela, que, por exemplo, tem casais, né? O marido faz uma coisa... Fala qualquer coisa, vira as costas, voltou, morto. E às vezes o marido não, né? O marido fica chateado o tempo. Por quê? Porque a pessoa mergulha demais nesse sentimento. Exatamente. Né? Não então, tem capacidade de... O controle emocional é exatamente isso. É eu saber que Eu vai sou acontecer. Emocional, hein? Temos que trabalhar essas emoções eu sou aí. Uma que eu mergulho também. Eu tenho uma filha. Somos seres humanos. Ela é muito parecida comigo. Eu e sou aí assim vem também. temperamentos do sanguíneo, do fleumático, né, do melancólico. Isso é um outro assunto muito legal que eu quero trazer. Eu não vou conseguir falar tudo aqui porque esse é um assunto que a gente tem que entrar e é muito detalhado. Então é a característica ali de cada um, esse temperamento. Quando você conhece o temperamento do seu filho, é muito mais fácil de você lidar. Sim, você já sabe até o que vem, né? Você sabe aonde esse pavio vai estourar. Você sabe quanto tempo ele vai mergulhar e quanto tempo ele vai voltar. Então, quando você sabe disso, você consegue trabalhar exatamente isso com ele para ele ter esse controle emocional, né? Esse equilíbrio. Então, ele vai dizer, filho, vai acontecer? Vai chegar um tal ponto. Quando acontecer, você vai acontecer isso. Você vai sentir isso. Tá? Mas se ele já sabe que isso vai acontecer, quando estiver acontecendo, ele já vai lembrar do segundo passo, que é tentar não ir tão profundo nesse sentimento. Quando é que eu não vou tão profundo? Quando eu já tento olhar aquele problema com outro olhar. Quando eu enxergo aquele problema, a gente sempre tem aquelas 2 lentes, né, as 2 visões ou mais. Um enxerga de uma forma, o outro enxerga de outra. Quando os que estão fora do problema enxerga muito melhor do que quem está ali dentro passando por aquela situação. Muitas vezes as emoções nos cegam. E a gente não consegue... sim, né? A pessoa fica cega de raiva, cega enxergar de ciúmes, né? Cega de tantos sentimentos que tem ali. Que faz loucuras, às vezes. Faz coisas que depois se arrepende, né? Quando tem esse descontrole emocional. Então, como é que a gente pode fazer pra gente educar a nossa criança de uma forma que ela saiba que quando ela mergulhar nessas emoções, ela vai entender, poxa, tô passando pela raiva, tô passando pela ira, tô passando pelo medo. Como que eu posso tentar ver aquela situação de outra forma? Muitas vezes vamos ter que passar isso para ela. Olha só, enxerga por esse outro lado. Que tal esse medo que você está sentindo do escuro?
Se a gente ligar uma luzinha ali baixinha, não vai ficar melhor, você não vai conseguir enxergar, não vai estar claro para ela dormir, vamos dizer, o medo do escuro para dormir, não vai estar claro para ela dormir, mas ao mesmo tempo vai ter uma mini luzinha ali que ela vai se sentir mais segurança. Então a gente tenta trazer soluções para a gente voltar deste estado mais rápido possível. Então a nossa educação emocional, o nosso equilíbrio emocional é quando eu entendo que vai acontecer, quanto tempo demora para eu acontecer, porque você sabe, eu sou aquela pessoa, eu sou demora muito para eu estourar. Eu sou a pessoa assim que olha, para me tirar do sério, precisa. Não é fácil, não. Mas quando vai, eu brinco, né? Isso é trabalhar essas emoções é muito importante. Eu não guardo rancores, eu guardo nomes. Rancor eu não guardo nenhum, mas guardo nomes. Mas é brincadeira, claro. Mas eu normalmente eu guardo o que não guardo o que aconteceu, mas eu guardo a pessoa. Eu já entendi qual foi esse sentimento que eu tive com você e tenho esse. Ou também, dependendo, eu consigo muito rápido. Deixar pra lá e seguir. seguir. E quando que a gente consegue saber que isso tá em desequilíbrio? Como eu disse antes, assim, normalmente quando a criança tá... Nós, ou crianças, né, isso a gente vai trabalhar... É um assunto que a gente trabalha... A pessoa, a família inteira. Então, quando tu vê que tu tá muito irritado, que você tá estourando muito rápido, que você não tá sabendo voltar, você tá remoendo isso o dia inteiro, você tá tendo a insônia, você não tá conseguindo dormir, você vai deitar no travesseiro e aqueles pensamentos... Lembra, tem aquelas pessoas que não falam na hora, mas deita na cama e tem todas as respostas que deveria ter dado. Os maridos vão dizer que são as esposas, que são assim. Numa discussão, ela puxa um assunto lá de 5 anos atrás. Mas normalmente tem pessoas que não conseguem, na hora, dar a sua posição, a sua opinião, guarda aquilo pra si e passa o dia, a noite, deita na cama e fica, se eu tivesse falado isso. Mas eu ainda vou falar. Se eu tiver... Não vai. Porque se você não falou ali na hora, né? É muito difícil você falar. Claro, com o relacionamento em casa fica mais fácil dessas emoções virem à tona em diferentes momentos. Mas se você tem equilíbrio emocional, até isso, entendeu? Você vai ter uma relação em casa com o seu marido que você não vai explodir tão facilmente. Ai, tô achando que eu não sou muito equilibrada, não. Vamos trabalhar. Eu já vou trazer como equilibrar. Até agora eu só tô mostrando como acontece. Começando a ficar preocupada. Não, a gente vai ter que trabalhar isso, porque é importante para a família inteira. Não só para você, como para o seu relacionamento e como seus filhos. Não, eu sou equilibrada, mas tem algumas coisas, né, que fogem. Mas a gente é ser humano. É ser humano. Sim. Eu tenho uma amiga muito engraçada. A mãe de um coleguinha nosso que virou amiga da família, assim, a Ângela. Ângela, tu tá vendo esse vídeo. E ela sempre brinca comigo. Tu é assim sempre? Tu é essa calmaria sempre? Eu disse, claro que não. Não tem como. Não tem como. Uma vez ela disse, tu não grita com as crianças. Eu disse assim, olha... Eu já aprendi a lidar mais com as minhas emoções, né? Claro, por quê? Porque eu tenho um histórico familiar, um histórico da minha infância, que nem eu comentei, eu perdi meus pais muito cedo. Então, então foi falado com você sobre emoções? Não, pelo contrário, nunca ninguém veio me falar. Olha só, você perdeu seu pai com 6 anos de idade e você vai passar por um caminho agora que passa por uma família, por outra família, mas o que eu consegui enxergar, sem saber que eu estava fazendo isso. Porque uma criança de 6 anos, 7, 8, 10, 12, 15, que eu fui sair de casa com 16, você não sabe que você está tendo essa visão. Mas eu sempre tentei olhar por cada família que eu passei. Eu morei, então, com os meus pais até os 6 anos. Até os meus 10 anos, eu morei com a minha avó. Com a minha avó, minha avó faleceu, eu fui morar com a minha tia, irmã da minha mãe, que tinha 7 filhos e me pegou para criar sendo 8. Então, ela parava para conversar sobre sentimentos. Tempo, nunca, né? Nunca. Que sentimento? E ela ainda guardava os dela, porque ela perdeu irmã, né, para uma doença que foi assim, que destruiu a família. Então, ela perdeu irmãos. Então, ela tinha sentimentos dela. Não sabia lidar nem com os dela, nem com os dela. Como é que tu vai sentar e conversar com uma adolescente, com uma criança sobre os sentimentos que ela tá tendo? Deixa quietinha. Se não falou, não fala, né? E as pessoas têm
um pensamento assim que criança esquece, né? É, Ah, não, já passou, não, só não falar que não lembra, é só não falar que não lembra. logo esquece. Não é, né? É igual um Não. adulto, a criança fica com aquilo ali no coração, na cabeça. Imagina, eu e meu irmão, a gente perdeu nossos pais, né, muito cedo, e a gente não viu o processo, né, o enterro, o velório e tudo mais. Então, simplesmente chegaram pra gente, eu com 6 anos e o meu irmão com 7, 8, os seus pais morreram. Ponto. Agora você vai morar com fulano. Ponto. Então, tudo que você tinha de casa, tudo que você tinha das suas coisas que te identificava, a sua família, tudo acabou. A partir de amanhã é uma nova vida. Só que a gente não vai conversar sobre isso, sobre você vai sentir sentimentos de medo, você vai sentir angústia, você vai sentir saudade. Sim. Você tem um sentimento dentro de você, com 6 anos de idade, que você não viu a sua mãe morrer, você não viu a sua mãe partir, mas você sabe que alguém chegou pra você e disse, ela morreu. Então tinha sentimentos que eu jamais saberia expressar. Então, com o tempo e com aquelas famílias que eu fui vivendo, eu comecei a pegar um pouquinho de cada uma, observar como cada uma era. Né? É muito engraçado que eu nunca me senti pertencente. Eu sempre me senti assim, é um momento que eu tô aqui, porque acho que por conta das mudanças, que quando a mãe morreu, eu tava numa tia. Aí fui morar com a avó, aí fui morar com a outra tia. Aí, sabe? Dentro dessa. Também houve várias situações. Então, cada lugar que eu passei, eu tentava entender como aquilo funcionava. Eu tentava entender, nossa, olha só como eles lidam com isso, como lidam com aquilo. Mas sempre aquele sentimento que era momentâneo, que aquilo ali não era o meu lar. Por quê? Porque a minha cabeça do meu irmão era que a nossa mãe ia voltar a qualquer momento, pegar a gente e voltar para casa. Esse era o sentimento. Você não viveu o luto, né? Não viveu, nem sabia o que era luto com 6 anos. Então, eu me lembro da forma até hoje do que foi passado pra gente a informação, e eu não estava com meu irmão. Então, quando isso tudo aconteceu, meu irmão estava com uma família, eu estava em outra. Aconteceu, cada um foi para uma família e nem despedida houve entre nós dois. Então, cada um foi morar. Separados. Cada um foi para uma família. A gente sabia que ele estava com tal tia, eu com a avó e depois com tal tia. Quando dava, se encontrava uma vez por ano para se ver nas férias, né? Porque eram cidades que demoravam 1h30, mais ou menos, de distância. Mas eram famílias mais humildes, não tinha como ter esse acesso, não tinha carro e tal. Então, esses sentimentos, eu comecei a entender. E até me lembro, assim, de uma fase, nossa, mas como a Chayane é difícil de lidar. Mas hoje eu penso assim, eu ainda não era difícil. Eu ainda era muito fácil, porque eram muitas coisas que passavam pela minha cabeça que eu não entendia. E nisso... não tinha também ninguém para falar assim, ó, não vai tinha. melhorar, vai passar uma hora isso tudo. Calma, a saudade é normal, você vai explicar. sentir saudade. Nunca ninguém sentou e perguntou como você está se sentindo tanto tempo depois da morte dos seus pais. Nunca, nunca. Era um assunto tabu, era um assunto assim, ó, segue, vambora. Vamos que uma hora passa. Né? Por quê? Porque a educação que elas tiveram foi essa. Sim. A perda da mãe delas. Então, foi, né, é um histórico familiar assim. Então, não é que eu aprendi em casa esse equilíbrio emocional. Pelo muito contrário. Então, saí de casa com 16 anos. Conheci muitas famílias. Isso foi muito legal, porque cada família que eu encontrava de amigos me adotavam, né? Eu tenho inúmeras famílias que me adotaram nessa vida, isso, né? Que foi muito incrível. Eu sempre brinco assim que Deus foi muito generoso, porque Ele sempre colocou pessoas muito legais. E nisso eu fui aprendendo com cada família. Só que eu tinha aquela coisa, que quem me conheceu com 18, 19, 20 anos, ter filhos, nunca. Eu ter filhos? Jamais. Nunca vou ter filho. Agora tem 4. Agora eu tenho 4. E quando eu me vi com aquele ser humaninho na minha frente, como é que eu faço com esse trem? E agora? Esses sentimentos todos de um pós-parto. Eu disse... Sabe, e o que é legal também falar, né, que a gente está falando do adulto e da criança, que quando chega nessa fase, né, do pós-parto aí, é muito difícil para a mãe. Eu já cheguei a ter casais de falar assim, o que a gente fez da vida?
Nossa vida era perfeita. Porque A gente tinha tudo. A gente viajava, a gente saía a hora que queria, a gente ia pras festas. Agora, E o que nos só vendem? chora, dói meu peito, eu não consigo dormir, eu não sei mais o que fazer. É porque é uma questão hormonal da mulher, é uma questão que é tudo muito novo, uma adaptação muito nova. Então, é muito difícil, né? E nos vendem uma maternidade perfeita. Perfeita, que tudo é lindo, Que é né? lindo ter filhos. Eu já tive uma outra visão, né, do que era ter filhos por conta do meu histórico, então eu já entendia, não quero. Tanto que eu me lembro de uma vez uma irmã minha ter tido um bebezinho e ela disse, só vai entender o que é o amor quando for mãe. você for mãe. Eu disse, então eu não vou entender o que é o amor, não. Então tá tudo certo, eu não vou entender o que é o amor. E pra mim tava muito resolvido isso. E quando me vi tendo meu primeiro filho, com essas emoções que nunca ninguém me falou que eu sentia, eu vou ter que estudar esse trem. Eu vou ter que entender o que que é isso, eu vou entender o que é Ainda que você terapia. teve isso, né? Você conseguiu estudar, porque tem mães que não conseguem. E aí Exatamente. começa assim um turbilhões de emoções e todos esses sentimentos juntos começam a deixar a família louca. As Exatamente. pessoas começam a entrar num desequilíbrio gigantesco, porque tem às vezes até a questão da depressão pós-parto, né? Mães Exatamente, que o tiram baby a vida blues, ou né? que joga os filhos aí. Então, assim, é uma questão que não sabe lidar com o sentimento. Aí vem a doença que pode acontecer. E às vezes o marido também não entende de Não sentimentos, sabe o que lidar. acha que pariu, tá tudo bem. Não, e meninos né? mais ainda, né? Meninos são fortes. Sim. Homens, meninos nasceram para ser forte, para trabalhar, para ir para rua, para trazer o sustento para dentro de casa, né? Não, essa era a visão de educar o menino, não de entender os sentimentos. Olha, tua esposa, sua mãe. Por isso que hoje eu falo muito com os meus filhos sobre sentimentos, porque o dia que eles forem casados, o dia que eles tiverem a esposa, o dia que eles tiverem os filhos, as filhas, eles saberem falar sobre sentimentos com os filhos deles. Então, eu prometi para mim mesma que o meu ciclo, né, da nossa família é se quebrar aqui. Que as próximas gerações iam ter conhecimento sobre as suas emoções, sobre seus sentimentos, equilíbrio emocional, educação emocional dentro de casa. E isso é uma coisa que você conversa todos os dias. Tem que estar no seu dia a dia dentro de casa. Uma emoção que um sentiu, uma raiva, um medo. Vamos conversar sobre isso? Vamos falar, olha só, esse sentimento é assim, é normal, não é? Até onde é normal? A gente está falando ainda de um equilíbrio emocional dentro de uma fase onde que a gente não está falando daqueles casos específicos que a gente já tem que buscar um tratamento psicológico, né? Buscar um tratamento maior, ter uma terapia e tudo mais. Que era o que devia ter acontecido comigo na minha infância. Sim. Que eles deviam ter pegado aí o meu irmão e até os meus tios por lidar com aquela situação e fazer uma terapia. Que terapia, né? Mal tinha para comer, imagina para fazer terapia. Nunca era pensada essa hipótese. Então, a gente está falando ainda desse controle emocional dentro de casa nessa fase, para não deixar chegar, né, num caso mais extremo que não consiga mais resolver. E assim, é uma questão, por exemplo, aconteceu com as meninas aqui em casa, em relação ao medo, né? A Lorena era mais nova, assistiu Alice no País das Maravilhas, o 2 lá. E tem a Dama de Copas, né? E a cabeça vai crescendo. Nossa, essa menina ficou muito tempo apavorada. Até não era pra idade dela, porque eu deixo tudo pra idade, mas foi com uma prima e assistiram. Por isso que tem aquela classificação nos filmes. E aí a menina não dormia mais, à noite acordava desorientada. Aí, o que tá acontecendo? E demorou pra ela me falar o que... Por que você... Não, eu não quero dormir sozinho, eu não quero dormir sozinho. Aí eu sentei e falei, me fala por quê? O que tá acontecendo? Você viu alguma... Sim, a Dama de Copas. Assim, mas por que você assistiu isso? Não, mas eu fiquei lá e acabei assistindo. E aí, a outra mais resolvida, né? Eu olhava pra mim e falava assim, ela tem medo, porque, ó, a cabeça dela, né? E ria a mais nova. Sim. Mas porque aquele medo não afetou ela, né? E ela falou assim, eu não assisti porque eu não podia, eu já vi que não era pra minha idade, eu comecei a olhar e saí. Mas ela quis ficar. Que entendeu. Isso é uma outra conversa de ter em casa. Só que aí foi muito tempo para essa menina esquecer esse assunto, sabe? Mas assim, eu ficava falando, aquilo é só um efeito da televisão, aquilo não é real. Mas o que acontece, né? Como nós falamos antes, não tá
pronto. O cérebro não tá. Não tá. A criança nessa idade, ela não consegue distinguir o que é certo, o que é errado, o que é real, o que não é errado, não é real, né? Que Exatamente. é só uma ficção. Então, por isso que tem que ficar muito atento nessas questões. E explicar o porquê desse medo, o que está acontecendo. Ou, às vezes, o porquê da raiva, né? Exatamente. Por que eu tô sentindo isso? Porque Da nós onde temos vem? raiva, né? Por exemplo, É normal. eu falo sempre aqui em casa, né? Com a pavio curto. Que É normal você ter o teu pavio curto. Só que você tem que entender dentro daquelas nossas 3 caixinhas. Tá, eu já entendi que o meu pavio é curtinho, que vai ser rápido para eu estourar. E quais são os motivos que te fazem esse teu pavio ser curto? Nem tudo. Nem tudo vai ser. Tem algumas coisas de gatilhos, que a gente também é um outro assunto muito legal de a gente conversar, que são gatilhos mentais. Que é, o que é esse gatilho que te faz estourar tão rápido? No momento que você identifica quais são, você já vai saber se preparar. Sim. Quando for chegar esse momento, que você sabe que é o assunto ali que te deixa mais irritada, você já vai pensar como eu posso lidar de outra forma com isso que vai acontecer. Eu já sei que vai acontecer. Eu já sei que vai estourar. Como eu posso olhar de outra forma antes de acontecer? Isso é equilíbrio emocional. Quando eu consigo identificar antes de acontecer, porque daí eu sei que vai estourar. Eu sei que eu vou mergulhar. Eu preciso que esse mergulho seja muito rápido para eu voltar muito rápido. Então, estourar, ficar com raiva é normal. Não é porque a gente está ensinando educação emocional que eles não, que a gente, os nossos filhos, Sim. não vão fazer birra, não vão gritar, não vão chorar, não vão espernear. Tudo vai acontecer, só que de uma forma mais rápida, porque ele vai entender que aconteceu, como eu posso resolver, resolvo e volto. Entendi. Chay, quais são as principais ações assim que a gente pode fazer para poder lidar com esses sentimentos? Uma dica bem importante, não sei se você já viu falar do rapport, né? Estado de rapport. Estado de rapport é quando a gente tenta alinhar as nossas emoções com a outra pessoa. Então, entrar na mesma frequência. Então, se você tá irritada, tá brava, tá explodindo, eu preciso que você entre na minha frequência. A gente precisa achar uma frequência ali, não tão, né, lento e não ficar nessa emoção à flor da pele que nem outra pessoa. Vamos vir para um meio termo. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro de tudo, a criança estourou, tá com aquele sentimento... Pronto, o pavio estourou a Terceira Guerra Mundial, o que eu faço? Se abaixa na altura da criança e conversa. Que nem você falou, teve um momento que ela teve esse medo que você não sabia o que era. A gente não tá 24 horas do dia do lado deles para entender tudo o que acontece. Esse gatilho foi disso. Não. Então, se você tá perto e viu, você tenta mostrar o outro lado da situação, acalmar, mas falar devagar, falar calmo, olhando dentro do olho, trazer esse reporte para vocês dois entrarem na mesma sintonia. Esse é o primeiro passo. Se você precisar conter, né? Porque tem crianças, quando elas estão num estado emocional muito desequilibrado, é chute, é tapa. Às vezes até se machuca, né? Exatamente. Então, você pode conter a criança. Tá? Você pode abraçar ela, as costinhas pro seu peito, ela de frente, pega um braço, pega outro braço e abraça e acolhe. Então, essa é uma forma... Eu acho que também tem que falar, né? Eu indico sempre falar para a criança. Olha, eu não vou deixar você se machucar. Exatamente. Você só vou te soltar quando você se acalmar. Agora eu vou te segurar aqui. Isso nesse caso de que a criança está no extremo. Sim, respira, né? Vamos lá, ela vai se acalmar até pelo contato do corpo. Tem crianças, isso é uma outra coisa, que daí vem dentro dos temperamentos, que não gosta de toque físico. Certo? Então, também tem crianças com autismo que não gostam, até TDAH, alguns casos que não gostam de toque. Sim. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de toque. O que os meus 4 filhos amam? Abraçar. Toque. Só que por que eu não gosto de toque? Porque na minha infância eu não tive toque, eu não tive abraço, eu não tive acolhimento, eu não tive nada disso. Como é que eu vou dar algo que eu nunca tive?
Então, é difícil pra gente isso também. Então, é um outro ponto que eu tenho que trabalhar em mim. Eu tenho que demonstrar amor para os meus filhos. E aí, a gente também vem das linguagens do amor. Quais são as principais linguagens? As 5 linguagens do amor, cada uma delas. Cada uma pessoa se identifica, acredita, reconhece esse amor de uma forma. Umas é com presentes, outra é palavra de afirmação, outra é serviços, né? Lá em casa. Cada um tem uma linguagem de amor. Todos gostam de toque, mas cada um tem uma linguagem de amor. Então, eu sei que se eu fizer um bolo específico, eu sei que um deles vai se sentir muito amado. Vai agradecer. Aquele bolo para ele vai ser o melhor do mundo. E é muito gostoso de ouvir. Os outros gostam do bolo, eles gostam do carinho, mas para ele, aquele sentimento daquele bolo, para ele é especial. Então, eu tenho um outro filho que é palavra de afirmação. Então, mais do que eu faça serviços, faça um bolo que ele goste, dê um presente, a forma dele se sentir amado é com palavra de afirmação. Por quê? Aí vem também dos nossos temperamentos. O melancólico, muitas vezes, precisa mais de palavras de afirmação. Então, mas isso, eu digo, esse é um assunto muito complexo que a gente vai ter que trazer mais. Mas voltando lá para esse ponto, se eu conheço cada criança, eu conheço quem é a minha criança. Eu sei como ela funciona, eu sei o quanto do pavio, eu sei o temperamento, eu reconheço as emoções delas. Então, primeiro, entro em frequência. Depois, eu vou validar o sentimento que ela está sentindo. O medo, a frustração, o que está rolando ali. Terceiro, eu vou tentar enxergar de outra forma aquilo que está acontecendo, trazer outra lente para ele. Trazer, olha... um exemplo, né? Foi para casa do amiguinho, ele ama esse amiguinho, certo? São melhores amigos e tal. E chegou em casa um dia, tô muito brabo com o fulano. Eu não gosto mais do fulano. Por que você não gosta mais do fulano? Porque ele falou tal coisa que eu não gostei. Tá, mas você não gosta do fulano ou você não gosta daquilo que o fulano falou? Vamos saber dividir isso. Ah, não, eu não gosto do que ele falou. Opa, salvamos uma amizade. Então, não é a pessoa, é o que ela fez. Então, beleza, o que ela fez? O que isso te machucou tanto? Ah, ela zombou de tal coisa. Porque tem crianças que gostam mais dessa sátira de, né? Sarista, né? Exatamente. E tem outros que não. Então, beleza, o que a gente pode fazer para conversar com esse amigo, para ele entender que você não gosta? E outra coisa, quando normalmente esse amigo que gosta muito de fazer as piadinhas e brincar, qual é a forma que ele continua? Se a gente se importa. Sim. Se eu não me importar... Se dá muita bola, cresce, né? Vai acabar muito rápido. Então, é uma forma de eu ensinar. Se você não der, mesmo que você está sentindo, pense, é só uma brincadeira. Tu não gosta, chegou num ponto que você não consegue mais entender que aquilo é só uma brincadeira, você verbaliza. Então, você fala para esse amigo, amigo, não dá. Cheguei no meu limite aqui da brincadeira. Não gosto que você... Se ele é seu amigo, ele vai te entender e vai parar e pronto, encerramos. Então, a gente resolveu mais essa situação. Então, quando acontece, para a gente ter esse equilíbrio emocional, sempre é isso. Se tá no vulcão, tá ali na guerra, a terceira guerra estourou, o que eu faço? Entra na frequência, né? Se precisar contenha, mas sempre explicando, que vai dar uns minutos, pede para respirar, faz aquela da velhinha e da florzinha, né? Cheira a flor, essa pra vela. Então, tem várias táticas que a gente pode usar para isso nesse momento. Calmou, entrou na frequência, vamos tentar achar uma solução. Achou uma solução? Vamos voltar, então, para o nosso estado, né, normal ou melhor do que a gente está. Então, esses passos, e quando a gente entende, identificar eles e conseguir mostrar para nossa criança que vai acontecer. Tudo bem se acontecer. Mas como eu saio disso? Tem que explicar para a criança que nem todo dia
vai ser 100% e nem todo dia vai ser ruim. Todo e que mundo tem. que coisas ruins acontecem, mas que vai passar, que amanhã é um outro dia, vai recomeçar, né? Que o sentimento de tristeza não dura para sempre, o sentimento de Que alegria são não dura para sempre. momentâneos, São exatamente, que momentâneos. tudo isso é momentâneo. Que tudo isso, assim, que eu tô passando, o que você tá passando agora por esse sentimento, é momentâneo. Vai passar, essa raiva vai passar, essa tristeza vai passar, essa angústia vai passar, e tentar trazer, que forma ela E trazer assim, eu isso. acho que também tem muito a ver com, por exemplo, tem pais que falam, né? Ah, eu também tenho vontade de sair chutando as portas, batendo porta, quebrando as coisas, batendo no fulano, mas a gente consegue ter um equilíbrio, né? Porque Nem você, tudo eu posso, não posso, né? então eu vou. E tem crianças, assim, muitas crianças não conseguem ter esse equilíbrio. Então, muitas vezes, o que, que ele faz? Ele joga o que tem na mão, ele bate no amigo, chuta a mãe, É o legal pai. até ter um ursão, um travesseiro, que, tipo assim, você tá com raiva, desconta aqui. Travesseiro, você não vai machucar, você não vai machucar ninguém, você não vai se machucar, não vai machucar sua mão. Saiu toda aquela emoção, saiu todo aquele sentimento, toda aquela ira, beleza. Agora respira, conta até 3. Vamos conversar sobre isso. Às vezes precisa jogar pra fora. E quando, né, no sol, as táticas em casa, né, o que a gente faz ali não dá certo. Aí a gente vai atrás de um profissional, né? Um terapeuta, um Psicólogo, psicólogo, um neurologista, né, infantil. Exatamente. Porque daí a gente tem fatores ali que a gente vai ter que trabalhar mais em alguma Ou terapia às vezes até ocupacional. investigar, né? Porque tem casos, por Exatamente. exemplo, Todd, a criança, ela é desafiadora e às vezes fica tanto naquilo que a família pensa, não, ele é ruim mesmo, ele é bravo, Não. né? Quando eu era, né, nós até falamos já sobre isso, que às vezes a mãe fala assim, não, mas o pai dele também sempre foi assim, né, bravo, não aceitava regras. Tem Então, muita que coisa ver, genética, Sim, né? sim. Os sentimentos, as emoções, os nossos temperamentos, acaba vindo alguma coisa genética. Até porque, né, a fruta não cai Mas longe do pé, né? Tem que, mas muito é do do ambiente que ambiente. vive. Uhum. Muito. Então, vamos dizer assim, 30% genético e o Porque se você restante pensar assim, ambiente. uma criança que vive num ambiente onde tem gritos, brigas constantes, falta de respeito entre o casal, irmãos que se batem, pai que bate na criança, lógico que ela começa a ver aquilo como normal. E ela pode reproduzir isso, né? Exatamente. E aí fala, eu não sei o que eu faço, porque a criança bate, morde, mas é o que ela vive. Ela O que está acontecendo dentro né? da sua casa? Normalmente, a criança tem hábito de mentira. Porque ela está vendo alguém mentir na casa e está sendo natural isso aí. Ela tem o hábito de bater. Uma também, né? Quando a gente tem pais muito opressores, não digo a palavra, mas pais que regulam demais a criança, né? São muito rígidos. Quais são os problemas que isso trazem, né? Falta de autoestima, traz o problema de mentira. E uma coisa, quando a gente bate na criança, a única coisa que a gente está reforçando é que o maior vence o menor. Então, toda vez que eu for maior e achar que eu tenho vantagem sobre você, eu vou usar da minha violência física ou verbal, porque eu vou vencer, eu sou maior que você. Então, toda vez que você bate numa criança, verbal, há uma violência, o que você está reforçando para ela é isso. Então, que o maior, sempre o mais forte, é o que vai vencer, porque normalmente o adulto é o mais forte. Para a criança isso é muito difícil, porque quando ela apanha, ela entende, não, eu apanhei porque eu sou pequeno, né, eu fiz alguma coisa errada, ele é maior e ela sabe que ela não adianta ela bater de frente porque ela vai perder. Você está tendo respeito? Você está ensinando respeito com isso? Não, você está ensinando medo. O que o medo traz? Vai te repelir. Vai se afastar. Isso é uma pergunta que os pais fazem. Funciona? Funciona. Bater funciona, mas momentaneamente. É momentâneo, né? É momentâneo. Depois a criança, em outro momento, ela vai fazer isso. Quando você tem uma conversa... Você vai estancar aquela situação. Que a gente costuma... Mas respeito é o nosso não. trabalho, né? Essa questão da educação positiva... A criança, ela compreende que ela não pode fazer aquilo, porque vai ter uma ação e aquilo vai, de alguma forma, vai ser prejudicial a ela, né? Exatamente. Então, essa que é a questão, assim, de entender.
bater, vai resolver sim, mas daqui a pouco você vai ter que bater de novo. Se você for conversando, explicando o porquê disso, que não pode, com o tempo trazendo ela já ferramentas, fica diferente, né? porque todo mundo fala dos meus filhos, né, que eles são, a gente vai em algum lugar ou a gente recebe visita, então fica encantada, né? A gente recebeu uma visita agora recentemente de uma amiga, a mãe dela, né, veio do interior acho que não é do Paraná, agora eu não vou lembrar. E ela ficou assim, eu tenho uma neta, e ela já veio me perguntando, Chay, o que eu faço com essa netinha e tal, com esse comportamento? Ela chega no mercado, se atira, chora, quer, não sei o quê. Eu disse, olha, normalmente a birra vem de alguma coisa ali que ela não tá satisfeita e que ela não sabe expressar o que ela tá querendo falar. A birra é isso. Ela não tá sabendo comunicar algo que não tá bacana para ela. Aí vem dessa forma, vem de grito, vem de chute, vem do jeito que eu puder me expressar ali, eu vou ter que fazer para alguém me ouvir. Uhum. Então, quando a gente dá suporte para essa criança entender o que ela está sentindo, raramente você vai ter comportamentos assim. Uma criança irritada, uma criança que não vai saber se comportar num lugar, uma criança que não vai saber educadamente lidar com a professora, respeitar os pais, respeitar os avós. Dificilmente isso vai acontecer. O que os pais precisam entender é que o ser humano, ele nasce com um instinto de sobrevivência. Por exemplo, um bebezinho nasce, ele não sabe nada. O que ele sabe fazer? Chorar. Então, alguém precisa me ouvir aqui. Isso, então o que ele faz? Eu tô com fome? Eu choro. Eu tô com a fralda aqui suja, tá me incomodando? Eu choro. Tô assim, deu mamar, deu banho, não parou de chorar? É cólica. Não, ele tá sentindo alguma dor. E conforme o tempo vai passando, continua a mesma coisa. Nós temos isso em nós. É questão de sobreviver. Então, quando uma criança se joga no chão, dá um escândalo e todo mundo fica olhando, criticando aquela mãe, a mãe entra em desespero, tenta acolher, é uma questão de sobrevivência também. Alguma coisa não está bem, né? Só que é difícil porque as pessoas não entendem. Aí é a questão mesmo do amadurecimento cerebral. Não adianta você exigir dela algo que ela não tem capacidade de entender. Né? Então, você que já entende, você que tem que pegar, acolher, acalmar, tirar daquele espaço, né? Levar para um outro ambiente. Esqueça, assim, um conselho que eu dou para os pais, esqueça quem está em sua volta. O importante é ter o filho, acolhe, não bate, porque tem muita gente que se mete, né? Sim. Chega e fala, dá daqui para mim que eu acalmo. Não, é a mãe e a criança. Ela e a criança não vai se acalmar com outra pessoa. Sabe, assim, já teve muitas mães que falam, nossa, a pessoa estranha chegou para mim. Vem cá que eu te ajudo. Daqui que eu te ajudo, deixa eu pegar. Não, muitas vezes ela quer ajudar. Sim, mas só que entende, isso. A criança, ela vai se acalmar com a pessoa que ela mais confia no mundo. Quem é a pessoa que a criança mais confia no mundo? É a mãe. É aquele cuidador, é aquela pessoa que tá com ela todos os dias. É essa pessoa que vai saber acalmar ela, que ela vai conseguir. Até tem casos que passou o dia inteiro na casa da avó, uma beleza. Chegou em casa, a criança vira no giraia. Por quê? Porque com qual pessoa ela tem a sensação que ela pode ser ela verdadeiramente, que não vai julgar, que não vai brigar, que ela pode expressar tudo que ela tá sentindo. É igual na escola. Às vezes a criança na escola é uma bênção. O problema sou eu. Entra dentro do carro, começa a dar um escândalo, chora, chega em casa estressada. Aí depois você fala, o que aconteceu? Pode saber que tem alguma coisa que aconteceu que não agradou ela, mas não, fora do ambiente que ela se sente segura. Ela tem que se conter. Ela tem que se conter. Ela não sabe que risco ela tá passando lá fora. Questão de sobrevivência. Que é uma selva. O que se eu fizer esse comportamento que a pessoa que nem me conhece, o que ela vai fazer comigo? Exatamente. Então, assim, é o instinto de sobreviver. Aí chega no ambiente que ela domina, que ela tem liberdade para fazer o que. Ela vai explodir. Né? Até porque ela não tem controle emocional, ela não conhece desses sentimentos todos e não sabe como lidar, né? Isso é uma outra coisa, assim, quando eu descobri que quando ele tinha esse comportamento fora, né, deixava com uma avó, deixava com uma pessoa e comigo tinha esse outro comportamento, a primeira coisa que a gente pensa é frustração, né? Poxa, só comigo. Nossa, ele estava tão bem até agora. Mas daí eu comecei a levar pro outro lado. E as professoras, as avós, tudo falam, não, comigo tava bem. Tava, né? ó, foi tu chegar. Foi tu chegar. Aí eu virei a minha chave.
Aí eu disse, significa que comigo ele pode ser o que ele quiser ser. Então ele entende que eu sou a pessoa que vai entender ele de todas as formas, de todas as versões. Ele vai se sentir, ele é seguro comigo. Aí eu disse, então significa que eu sou a pessoa mais importante na vida dele. Exatamente. E essa chave virou de uma certa forma que depois disso eu comecei a entender. Disse, cara, ele precisa extravasar alguma emoção ali que ele passou o dia inteiro reprimindo. Sim, por medo, e ele precisa botar pra fora. Então, a gente brinca, né? Lá em casa, 7 da noite, que é o antes de dormir, é correria, é um vai, outro vem. E o meu marido, mas tu deixa eles fazerem isso, deixa extravasar. Eu vou deixar eles dormir com tudo isso dentro deles? Deixa gritar, deixa correr, deixa pular, deixa brincar, deixa sair, né? Tudo que ele tá sentindo, o Guinho, essa semana. 7 da noite era o horário do Hugo dormir. Essa semana de adaptação, ele chegava em casa com uma sede de fazer tudo, de brincar com os irmãos, de pegar as coisas dele. Né? Eu disse, eu não vou botar ele pra dormir às 7. Ele vai dormir às 8 junto com todo mundo. Porque ele precisa dessa horinha para ele sentir as coisas dele. Eu sei que era uma rotina. Isso que o adulto não entende, né? Que a criança sente saudade. Pensa, para ele tá sendo difícil sentir saudade do brinquedo, da casa dele, do irmão, da mãe, do cheiro da mãe. Então chega, lógico que a criança quer matar aquela saudade. Ele não sabe nem o que é saudade, mas ele sente. Ele tá sentindo algo. Tanto que quando ele me olha no portão, a euforia dele no portão, eu quase choro todos os dias, né? Eu sou chorona, admito, choro por tudo. Mas com os meus filhos eu sou mais ainda, assim. É uma coisa que... ações que eles fazem. Esses dias a Mônica me falou, agora eu não vou lembrar a frase. Mas ela falou algo que, assim, para uma criança de 4 anos não era, sabe, uma frase de uma criança de 4 anos. Aquilo me chocou no primeiro momento. E eu disse, meu Deus, a capacidade dela cognitiva de ligar essas... Eu já fiquei assim, minha filha é uma gênia. Olha. Porque não tem como, isso é outro assunto, né? Minha filha é uma gênia. Ela conseguiu com 4 anos, porque isso não é da maturidade de uma criança de 4 anos. Não é o cognitivo dessa criança de 4 anos. Quando você entende tudo isso, então eu vou ter que me formar em psicologia, pedagogia, neuropsicologia. Não, gente, não precisa. Mas meia hora, 1 hora do seu dia, nós aqui nessa conversa, pega o chimarrão também, vamos ouvir, vamos conversar. É uma forma de você aprender. Foi um assunto que você se identificou, busca um pouquinho mais. Né? A gente também está aqui para ajudar os pais por conta disso. Então, as nossas consultorias é para isso, né? Para os pais que estão tendo essa dificuldade de se encontrarem com o seu filho, essa conexão, de entender comportamentos, como eu faço. Então, tudo tem uma forma da gente trabalhar, né? Uma outra dica que eu trago bastante, atividades. Então, isso são soluções, né? Trazer soluções, exatamente. Trazer uma forma, assim, umas soluções pra gente. O que eu faço? Tá, beleza. Tu já falou das emoções. Tu já me explicou tudo isso que acontece. As 3 caixinhas do pavio, do mergulhar e de voltar. Como eu posso trabalhar isso? Então, vamos trazer dicas. Uma são atividades. Então, até na internet é fácil de encontrar a Torre das Emoções. Você pega rolinho de papel mesmo. Cada rolinho de papel você vai fazer uma expressão, um sentimento. Aí você pega uns pedacinhos de papelão e vai, né? Coloca o rolinho, papelão, e vai criando uma torre até essa torre cair. Só que cada pedacinho da torre é um sentimento. Então a gente pode falar sobre essa torre. Qual é o que vai estar lá em cima que vai despencar? Né? Então é uma atividade legal. Até queria trazer, né, que nem você fez no outro dia a atividade, mas não conseguimos. Mas vamos botar no Instagram, acho que no Instagram essa semana também o exemplo. Jogos, né? Jogos, a gente tem jogo de tabuleiro. Isso é uma outra forma de trabalhar emoções e sentimentos, que é a frustração. A frustração, né? De ganhar e perder. Isso é um tema também que eu falo para os pais, que às vezes, outro dia um pai comentou comigo assim, que tá tão difícil educar os filhos que agora até medalha toda a escola ganha. Assim, vai ter um jogo lá, todo mundo... Ele falou assim, eu sou contra. Assim, porque aí a criança não se esforça, às vezes, assim, eu vou ganhar medalha igual. A criança até não queria ir, porque de qualquer forma ela ia ganhar essa medalha.
E não pode, o pai me falando, não pode. A criança tem que saber que ela vai, é um jogo, ela pode perder. E se ela perder, ela tem que entender, né? Então, Tá assim, tudo os bem. jogos, principalmente esses jogos, né, que jogam de mais de uma pessoa em equipes, é interessante, porque a criança aprende a se frustrar, né? Exatamente. Que, eu perdi essa, mas vamos mais uma, vamos lá que a próxima talvez eu ganhe. Ter habilidade, né? Desenvolve a mente de técnicas para ela ganhar. Exato. Então, é O importante esforço, né? isso, Dela esse saber que ela esforço precisa mental se esforçar para conseguir para conseguir algo. ganhar. Uhum. Não tudo assim, se eu fizer igual, Não eu vou ganhar importa, igual né? mesmo. Então, como é que eu vou ensinar ela a se superar? Cada vez, né, tá melhor em alguma atividade, algum esporte. Como? É ensinando essas frustrações. Um dia vai ser o outro que vai, porque ele se dedicou mais. Você se dedicou? O João Vitor, ele sempre fala do 10, né? Ele chega ali com a prova 9.9 numa frustração que não foi o 10. Esse filho tá ótimo. Tá 9.9, meu Deus, 9.8. Tá bom, filho, tá ótimo. Vamos ver o que foi que você errou. Ah, beleza, foi uma coisa simples. Na próxima. Não, mas porque fulano tirou 10. O que o fulano fez para tirar 10? Estudou, né? Tu sabe qual foi a técnica que ele usou lá para tirar o 10? Tu já conversou com esse amigo e perguntou, cara, como é que tu fez para tirar esse 10? O que você faz para tirar esse 10? Porque não adianta só querer ter o resultado se eu não sei como eu faço. Se eu não tô fazendo igual ou melhor para tirar o mesmo resultado. Então, você sempre tem que ensinar o seu filho como eu posso melhorar. Busque formas. Tem alguém que você vê que você achou muito legal, se espelhe como motivação, né? Se espelhe como uma forma de você aprender coisas novas, mas sim estar feliz porque aquela pessoa ganhou também. Não porque, eu quero ser igual, porque a gente já trabalha com a inveja, né? É um outro sentimento que a gente tem que falar também. Expressar também com as crianças que existe. Sim. Eu quero igual, é muito comum esse eu quero igual aquilo, eu quero que você me dê tal coisa porque Não, a pessoa e tem. tem que trabalhar na infância, porque tem Na um monte de infância. adulto invejoso que olha pra coisa do outro e quer igual. E é difícil, gente, porque a pessoa não percebe que ela é assim, É. né? Mas é uma questão de ser trabalhada mesmo. É de você saber identificar. Opa, eu tô sendo invejoso. Sim. Mano, isso não é legal, não, né? Não, vamos, peraí. Não, eu acho legal. Tem várias pessoas que eu me inspiro, né? Tem vários mentores. Sim, isso que é que a diferente. gente. Inspiração é uma coisa, inveja é outra, né? Agora, inveja é querer ter aquilo que a pessoa tem. Só que tu sabe o que ela precisou pra passar por tudo isso? Que nem me perguntam, nossa, tu tem um controle emocional. Tu tem noção que eu passei pra ter esse controle emocional hoje? Não foi só lendo um livro, não foi lendo 2, não foi buscando artigos, não foi vivendo, sentindo na pele. Foi muita coisa para eu ter hoje esse conhecimento sobre controle emocional. Então, o que você fez para isso? Não basta só querer. Então, com as nossas crianças é a mesma coisa. Você quer? Tá, mas o que você está fazendo para ter? Né? Um outro exemplo agora é esse álbum da Copa, né? Ai, não, álbum da Copa. Jesus amado, esse álbum da Copa. Até então, eu acho legal a experiência da troca, da surpresa de abrir o envelopinho e você saber o que tem ali, se vai ser repetida, se não é. Ter essa comunicação verbal com um colega para fazer a troca. Aí agora tu vê, fechei meu álbum em 24 horas, gastei tantos R$1.000 e... Cadê a função do álbum? Cadê a função da expectativa? Cadê a função de esperar um tempo até aquele álbum ser completo? Procurar aquela última figurinha que tá faltando do álbum. De abrir. Nós sempre falamos aqui. O que está acontecendo com as crianças e os jovens dessa geração? É tudo muito imediato. Não tem como. É tudo muito rápido. Tenho dinheiro, eu vou fechar meu álbum. E aí quem não tem o dinheiro? E quem não tem? E a frustração? A gente tinha prometido lá em casa que não ia dar. Não ia, consumismo, tava muita polarização em cima disso. Aí os meninos, mãe, por favor, e eu sou um coraçãozinho um pouquinho mole nessa questão do por favor, mãe, né? Aí eu disse, mas se eu fizer diferente, se eu comprar o álbum e ensinar ele todo o que o álbum traz, a expectativa, a espera, a felicidade da figurinha desejada. Bom,
vou comprar Se o não álbum. completar, tudo bem. Se não completar, tá tudo bem, que isso eu já deixei bem claro. E se não completar, tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem mesmo? Então tá bom. Tem 9 anos e 7 anos, os dois. Um álbum pros dois. Aí, beleza, comprei, chegou da internet lá, deixei em cima da mesa, assim. Não falei nada. Aí chegaram da escola, aquela coisa toda, larga a mochila, nananã. Passaram pela mesa e não viram. Aí daqui um pouquinho diz assim, tá, vocês não gostaram? Aí eles, do quê? Na mesa. Tem bolo? Um deles, tem bolo. Eu disse, não, é bolo. Olha lá na mesa. Quando eles olharam, Alegria. um se abraçou e não me largava mais. Outro foi chorar no banheiro. Oh, meu Deus, era algo que queria muito. Queria muito. Eu disse, cara, eu não sabia que era tanto assim. Eu sabia que era coisa de criança, de querer o que os outros estavam querendo, mas eu não imaginava que era tanto assim. Então ali foi também um ensinamento de emoção. O que eu ouvi, ele disse, caraca, olha o que eles estão sentindo por um simples álbum de figurinhas. Ah, é aquele álbum, porque tem o álbum da capa dourada, da capa prata, da Sim. capa dura, blá, blá, blá. Não. Foi o álbum simples, capa mole, mais baratinho. Porque o que vocês querem é a experiência do álbum, né? Então, beleza. Vocês são colecionadores para ter o tal. Não chegamos nessa fase ainda. Então, vamos. Foi uma Simplicidade, que na emoção. verdade a criança gosta da simplicidade. Né? Exatamente. Então, eu dei 5 pacotinhos para cada um de figurinha. Até achei que foi muito, eu devia ter dado menos, já me arrependi. Devia ter dado um de cada vez. E dei um álbum para os dois. E aquela emoção, aquele sentimento. E aí um sabe expressar mais, me abraçou, agradeceu e teve gratidão. O outro, ainda que não sabe expressar tão bem seus sentimentos, foi chorar no banheiro. Mas você entendeu, né, o que ele estava sentindo. Exatamente. Porque você sabe do que se Quando trata. ele me baixa a cabeça e corre pro banheiro e me sai soluçando, esse cara, ele não tá querendo não é que não quer me demonstrar, ele não quer mostrar a fragilidade, porque quando a gente mostra a nossa fragilidade, é o que ninguém quer, né? Por que a gente não demonstra nossas emoções? Porque eu não quero parecer fraco. Não Sim. quero parecer fraco pro outro. Então eu sou firme, eu sou forte. Não vou chorar por causa de um álbum. Mas sim, eu tava chorando porque eu queria muito. Então ele saiu do banheiro, porque filho, tá tudo bem? Tá tudo bem sentir, tá tudo bem sentir essa emoção. A mãe também tá muito feliz de saber que vocês gostaram. Eu não imaginava que era tanto. Foi surpresa pra mim imaginar que era tanto que vocês queriam. Mas que bom. Então vamos continuar ali o que a gente acordou pra ter o álbum. É a questão dos combinados, né? Acho que sempre antes de fazer qualquer coisa, você tem que fazer um combinado, né? Você fez o combinado. Vamos comprar um álbum simples. Se não completar, tudo bem. Exatamente. A gente vai fazer o que dá e é assim que é. E a criança aceita. Exatamente. Então, beleza. Falamos então dos jogos. Agora, uma outra coisa que a gente acabou de falar também é a gratidão, né? Ensinar as nossas crianças a ter gratidão por tudo que elas têm. Exemplo, o álbum agora que eu falei, é isso, exemplo de gratidão. Então, uma forma da gente ensinar isso para elas, das coisas simples que você dê para a criança, de um momento que a gente está junto. Quando a gente falei dos temperamentos, um dos temperamentos é tempo de qualidade. Então, você pode dar brinquedo, você pode dar o álbum, você pode fazer o bolo, mas o que ela vai se sentir amada de verdade é você parar tudo que você está fazendo, largar seu celular, largar sua televisão e sentar com ela e brincar com ela. Esse é o tempo de qualidade dela. Então, a gente tem que entender isso também, qual é a linguagem de amor de cada um. E ensinar a ter a gratidão nos simples atos. Sim. No sentar junto para brincar, num bolo que você fez. Eu fiz um aniversário para Mônica de unicórnio. E simples, em casa. As coisas que eu tinha em casa. E aí, fiz um vestidinho para ela em casa, comprei uns materiais, fiz o vestido de unicórnio para ela. Mas a gratidão dela por aquilo foi incrível. A gente tava com uma amiga em casa, ela disse, Chay, eu tô chorando de emoção, porque ela te abraçou de um jeito. Quando ela viu tudo pronto, que você encheu o balão,
que você fez o bolo, que você enrolou o brigadeiro, porque é lindo quando a gente pode dar aquele festão, né? É maravilhoso. Mas também vamos ser gratos quando a gente faz com todo amor e carinho. Sim. Isso demonstra muito para as Fazer crianças. a criança perceber, né, que você dedicou Que eu tempo. fiz. Exatamente. Não foi fácil. Eu, com 4 filhos, fazer tudo isso, da onde tu tira tempo? À noite, vou lá e faço uma coisa, no outro dia eu faço outra, um dia eu faço o brigadeiro, deixo a massa em outros lugares. E aí, ensinar gratidão. Gratidão, então, como formas? Atividades, jogos, ensinar gratidão. Ter uma caixinha da gratidão também é muito importante. Você ter uma caixinha com espelhinho. E aí, toda vez que ela abrir essa caixinha com o espelhinho, ela primeiro vai se ver, vai se identificar e vai ser grata pela vida dela. E depois, a gente escrever o que aconteceu no dia. Aqui em casa eu tenho no cantinho da calma um espelhinho. Então, assim, tá nervoso, né? Tá muito irritado, vai lá pro cantinho da calma. Aí, o que que eu falo? Olha lá no espelhinho como que você tá. Aí, olha, tanto é que a Mariana já fala, mamãe, por que tá brava? Não tô brava. Tá sim, tá aqui, ó. Eu tô vendo aqui no meio da sua testa. Não tá normal. Então, assim, a criança mesmo acaba identificando a expressão dela do que ela tá sentindo, né? Tristeza, Exatamente. tá sentindo alegria, tá brava, né? Irritada, né? Não tá incomodada. Então, assim, você dá a opção pra criança para ela usar isso, porque tem um espelhinho, né? Outra coisa, a Mariana gosta de cortar, né? Se ela tá muito nervosa, ela pega um papel, uma tesourinha e fica ali cortando. De repente fala, ai, pronto, já passou. Então, assim, são técnicas, né, que vai dando e opção para a criança poder se livrar daquele sentimento que não está agradando. A gente só precisa dar ferramentas. Sim. No momento que eu identifico o que aconteceu, eu sei ferramentas para sair desse ciclo, né, para sair dessa profundidade e voltar. A gente está ensinando nossos filhos a ter controle emocional, que vai afetar na escola, vai afetar com o comportamento com outras pessoas, vai afetar a vida dele, né? A gente vai criar adultos mais confiantes, adultos capazes de ser uma felicidade, não de felicidade plena, né? Mas a gente ter sucesso, porque eu sei me conhecer, eu sei me reconhecer, eu sei o que eu tenho que fazer para me acalmar, porque eu não posso só esperar o outro vir me acalmar, né? Eu tenho que saber fazer isso. Chay, também acho que um ponto que a gente pode falar para os pais é o seguinte: começa a se observar, vê quais são os teus sentimentos que você não consegue lidar. Por exemplo, tem pessoas que são muito ciumentas no relacionamento, pessoas que são muito impacientes, em casa, né, com o filho, com o esposo, o marido com a esposa. Então, assim, começar a olhar para você, poxa, por que eu sou assim, né? Foi porque eu não fui trabalhado isso em mim? É porque eu cresci vendo alguém ser assim? É porque onde eu vivo eu preciso ser assim, bravo, né? Porque eu sou um chefe, ou porque, né, se eu não ser assim, não vão me respeitar? Procurar entender por que você tem esses sentimentos e o que isso traz de mal para você. Exatamente. Né? Porque não adianta você chegar e ser chefe de uma empresa e você ter que estar sempre ali irritado ou demonstrando braveza para você ter respeito e você chegar em casa destruído, acabado, sem energia, né? Não poder aproveitar o resto do seu tempo. Por quê? Porque você está com todos esses sentimentos de ciúmes, de inveja, de raiva, de frustração, né? Então, assim, fazer esse exercício, né? De analisar qual é o meu sentimento aqui e eu não estou conseguindo lidar com isso. Por que eu não sei lidar com isso? Por que eu não estou conseguindo? Né? Eu consigo lidar sozinho? Se eu estou conseguindo. Procura ajuda. Sim. Aqui a gente está dando dicas para você tentar resolver sozinho, resolver dentro da sua casa, você e seu filho. Chegou um ponto que não tá resolvendo. Procura ajuda. Procura um profissional que vai saber te ajudar, vai saber te dar as ferramentas. E o suporte necessário. Exatamente. Né? E te trazer segurança para você conseguir lidar com essas emoções. Então é muito importante. A gente tem que tirar o tabu da terapia. Né? Precisou, procura terapia, procura ajuda. A mesma coisa, você não está sabendo lidar com o seu filho em casa. Você fez ali o nosso passo a passo que a gente deu aqui. Identificou, mas mesmo assim, nos procura. Né? Olha só, vocês têm alguma outra dica para dar, né? Porque essa aqui foi uma das, né? Que a gente não consegue trazer tudo, não dá pra gente trazer todo o nosso conhecimento dentro do assunto.
Então a gente tenta, e isso que já passou mais de 1h30, eu acho, quase, agora que a gente está conversando aqui sobre isso. Então, até acho que a gente vai ter que fazer parte 2. A gente vai ter que dividir esse vídeo em duas partes. Vamos ter que fazer parte 2. Vocês já sabem que vai ter parte 2. Porque não tem como. É um assunto que, se a gente puder, a gente passa o dia inteiro falando e dando dicas e trazendo. 2 livros que eu acho bem legal da gente conversar. Uma é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e o outro é Criança Sem Limites. Então, são 2 livros, assim, que eu já li, que eu gosto. Que uma é o do Daniel é mais adulto, pra gente se reconhecer, e Criança Sem Limites mais voltado também para as crianças. Então, são 2 livros legais, assim, para começar, né? Você entender um pouco mais do assunto. Mas fica a minha dica, então, dos 2 livros. E também uma outra dica muito, muito legal é o filme, né? Ah, sim, o filme. Que a gente já falou sobre ele aqui, e eu sou apaixonada, que é o Divertidamente. Ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vou ver 5 vezes o vídeo. Vai. Porque cada vez que você assiste, você percebe, tem uma percepção diferente, uma visão diferente de algum sentimento, né? E uma delas, para quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas acho que todo mundo já deve ter assistido, que a mocinha, o personagem principal, o sentimento não é um sentimento bom, né? Então, quem conseguiu identificar isso no filme, que tudo envolve todo o enredo se refere a um sentimento que não é um sentimento bom, é fantástico. Então, porque você entendeu a função do filme, tu entendeu o que ele... Mas muitas pessoas não perceberam. Vai voltar lá para ver. É porque, na verdade, às vezes é no momento de frustração, de raiva, de tristeza, que você consegue ter outra visão. Exatamente. Você consegue enxergar as coisas de outra forma. E isso te dá suporte para fazer diferente. Exatamente. Então, aqui ficou as nossas dicas sobre o filme, sobre os livros, sobre as atividades. Se conheça a sua criança. Eu acho que o fundamental para a gente ter uma casa, né, uma harmonia maior dentro do nosso lar, é saber respeitar a todos. Não é porque eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade. A gente tem que demonstrar autoridade, Sim. A gente tem que mostrar quem é o pai, quem é a mãe, quem manda e quem não manda, mas dentro de um respeito, onde todos possam conversar, todos possam falar, e principalmente a sua criança poder expressar o que ela sente. Exatamente. Perfeito, Cida. Então é isso aí, pessoal. Mais um podcast, encerrando por aqui. Espero que vocês sigam a gente aqui nas redes sociais e até uma próxima. Até.